Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar uma técnica para tornar os retratos mais interessantes, mais impactantes. Essa técnica foi desenvolvida pelo fotógrafo britânico Glyn Dewis e eu achei interessante gravar esse vídeo, primeiro porque eu achei bem bacana a técnica por uma série de características e depois porque eu não vi ninguém falando sobre ela em português. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o canal do Glyn Dewis, que tem muito material bacana, vale a pena dar uma conferida no canal desse fotógrafo. Essa técnica ela tem como objetivo final aumentar o contraste nos retratos. E isso é bastante importante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente fala em contraste, a gente pensa de uma forma geral, em tornar as áreas brancas da imagem, as áreas mais claras da imagem, mais claras e as áreas escuras da imagem, os pretos da foto, mais escuros. E de fato o contraste é isso, né? Aumentar o contraste significa aumentar a diferença entre as áreas claras e as áreas escuras. A questão é que a gente tem inúmeras maneiras de fazer contraste e algumas dessas maneiras, elas nem são encaradas num primeiro momento exatamente como aplicação de contraste. E é isso que essa técnica nos proporciona entender. Porque quando, por exemplo, a gente aumenta a nitidez, a gente de fato está aumentando o contraste das arestas, um contraste muito localizado em partes específicas da imagem. As arestas são as linhas que compõem a foto. O resultado disso é a sensação de nitidez, mas de fato o que está acontecendo é um aumento de contraste e eu já vou mostrar isso daqui a pouco. Portanto, essa técnica que Glyn Dewis desenvolveu, ela tem essa característica de aumentar o contraste de formas diferenciadas no retrato e com isso a gente tem um aumento da profundidade dessa imagem, da sensação de volume dessa imagem. E isso é muito importante na fotografia, porque a fotografia é uma imagem bidimensional, a gente só tem largura e altura. Enquanto que o mundo em que a gente vive, as coisas do mundo em que a gente vive são todas tridimensionais. Tem três dimensões, a largura, a altura, mas também tem a profundidade. Portanto, técnicas que aumentam o contraste, seja o contraste global, aquele mais tradicional, seja o contraste mais localizado, mais pontual, elas introduzem na fotografia essa sensação de profundidade. E isso causa um impacto maior na nossa imagem. Essa técnica o Glyn Dewis batizou de 20-10, em referência aos valores que ele usa nos ajustes que a gente vai aplicar nas imagens. E, segundo o fotógrafo, ele desenvolveu a técnica para o Photoshop e depois fez uma adaptação para o Lightroom. Então eu vou mostrar essas duas possibilidades, de aplicar a técnica no Photoshop primeiro e depois a gente vai ver um outro exemplo da técnica aplicada no Lightroom. Eu, inclusive, acho que no Lightroom o resultado pode ser até mais interessante do que o Photoshop. Então eu já estou aqui no Photoshop, vamos começar pelo Photoshop. E antes de mais nada eu queria mostrar aquilo que eu falei anteriormente, como a aplicação de nitidez é de fato um aumento do contraste, um contraste muito localizado, um contraste aplicado nas arestas da imagem, mas de fato, no final das contas, é também um tipo de contraste. E para isso eu vou usar essa imagem onde a gente tem esses dois blocos cinzas e nessa imagem a gente tem apenas uma aresta, que é essa linha que separa o cinza mais escuro do cinza mais claro. Vamos aproximar um pouquinho isso aqui e vamos lá em filtro, nitidez e vou usar o filtro de máscara de nitidez. Eu estou com o meu Photoshop em inglês, mas se você tiver aí em português, você vai em filtro, nitidez, máscara de nitidez. Aqui, Unsharp Mask. Eu vou abrir a ferramenta de máscara de nitidez e veja só, se eu aumento a intensidade desse efeito, olha como ao redor dessa aresta a gente tem um aumento de contraste. Aqui em raio, a gente está definindo quantos pixels serão afetados pelo efeito a partir da aresta. Então se eu colocar aqui 20 pixels, por exemplo, 15 pixels, eu estou dizendo que 15 pixels a partir dessa aresta para um lado terão um aumento de contraste
e 15 pixels para o outro lado da aresta também terão um aumento de contraste. E a gente percebe isso claramente. Se eu exagerar aqui nos valores de amount, de intensidade, a gente percebe isso claramente. Veja só, vamos aproximar ainda mais a imagem. O que eu tenho aqui é um aumento do contraste na aresta. Olha só, alterando os valores de raio, a gente vai percebendo isso. Olha. Quanto maior o raio, mais pixels são afetados por esse aumento de contraste. Então, do lado mais claro da aresta, nesse bloco cinza claro, a gente tem pixels se tornando mais claros, e do lado mais escuro da aresta, nesse bloco de cinza escuro, a gente tem pixels se tornando mais escuros. Então, quando a gente aplica a nitidez, fundamentalmente o que a gente está fazendo é aumentando o contraste, mas é um contraste muito pontual, muito localizado só ao redor das arestas. Então, essa sensação de nitidez vem por conta do aumento de contraste, que, em última análise, vai também causar essa sensação de profundidade. Vamos ver, então, a técnica aplicada a uma foto. Eu tenho aqui esse retrato e veja que aqui no painel de camadas eu já tenho algumas camadas de ajuste aplicado. Então, o Glyn-Dewis recomenda que essa técnica seja a última etapa da sua edição. Você vai fazer tudo o que você precisa fazer na foto e, por último, você vai aplicar essa técnica. Eu vou puxar meu painel de camadas aqui para cima para ficar mais fácil da gente enxergar o que eu vou fazer. Então, a minha primeira providência é ter uma camada com pixels para que eu possa aplicar o filtro de máscara de nitidez. Os filtros do Photoshop, eles precisam ser aplicados em camadas com pixel. E como aqui eu tenho uma camada de ajuste, no topo da pilha de camadas, o que eu tenho uma camada de ajuste, eu não consigo aplicar nitidez numa camada de ajuste. Então eu preciso de uma camada com pixels. Então eu vou mesclar tudo que eu fiz até agora em uma única camada acima da pilha de camada, usando o atalho Ctrl Alt Shift E. Esse atalho mescla tudo que a gente tem na pilha de camadas em uma única camada individual. E é essa camada aqui que vai receber o ajuste, o primeiro ajuste da técnica 2010. E o primeiro ajuste é justamente o filtro de máscara de nitidez. Então eu vou no menu Filtro, Nitidez, Máscara de Nitidez. E aqui, como o próprio nome da técnica já diz, a gente vai usar um valor de 20 para intensidade, para amount, e um valor de 20 para o raio. E aqui em threshold, limiar, a gente vai deixar em 0 sempre. Então, intensidade 20 e raio 20. Com isso, a gente já viu, a gente está aumentando a nitidez, mas também está aumentando o contraste. Vamos olhar aqui no olho do retratado para a gente ver essa diferença. Veja, se eu posiciono o meu cursor sobre a lupa da ferramenta e clico, eu tenho a foto sem o efeito, e quando eu tiro o dedo do mouse, a foto com o efeito. E a gente percebe um aumento importante da nitidez dessas áreas afetadas. Veja só, sem o efeito, com o efeito, sem o efeito, com o efeito. Vou clicar em OK e a gente vai ver essa nitidez, que é uma nitidez relativamente intensa, porque a gente usa 20 de raio, isso significa que 20 pixels a partir das arestas estão sendo afetadas por esse aumento de contraste. Ela está atuando sobre a imagem toda. E a gente não quer isso. Então a técnica preconizada pelo Glyn-Dewis mostra que a gente precisa aplicar esse efeito apenas no rosto do retratado. Então, a minha próxima providência é criar uma máscara para que apenas a área do rosto seja afetada por esse efeito. E para a gente criar uma máscara, a gente vai aqui embaixo na base do painel de camadas e vai clicar nesse íconezinho que parece, o pessoal diz que parece a bandeirinha do Japão, esse quadradinho com uma bolinha no meio. E aí a gente cria uma máscara, mas por padrão a máscara criada é branca. E quando a gente está falando de máscara, a gente sempre tem que lembrar que o branco mostra o efeito e o preto esconde o efeito. O branco revela e o preto esconde.
Então, como a máscara é branca, nada acontece, o efeito continua visível, porque a máscara não está escondendo nada. Para a gente esconder o efeito, a gente precisa transformar essa máscara branca numa máscara preta. E para isso eu vou utilizar o atalho Command no Mac ou Ctrl no Windows I. Então pressionei Ctrl, cliquei no I e agora a gente tem uma máscara preta. Veja só, eu vou aproximar essa foto para a gente ver a diferença. Nesse momento, a máscara preta está escondendo completamente o efeito de nitidez que a gente acabou de aplicar. Eu vou pressionar Shift e vou clicar na máscara para desabilitar a visualização da máscara. Veja só, pressiono Shift e clico na máscara, nesse quadradinho preto. E agora a gente tem o efeito de nitidez sendo revelado, porque a máscara está desativada. Veja, aparece esse X sobre a máscara. Mais uma vez, Shift, clique na máscara, a máscara escondendo o efeito, Shift, clique na máscara, a máscara desabilitada e o efeito sendo visível. Eu vou habilitar a máscara mais uma vez, Shift, clico na máscara e a máscara agora está atuando e escondendo o efeito. Então eu preciso revelar o efeito apenas no rosto do retratado. Para isso, eu vou pegar a minha ferramenta de pincel, o atalho para isso é a letra B de bola no teclado. Vou aqui em cima, na barra de opções da ferramenta pincel, vou ajustar a dureza desse pincel. Então aqui, nesse ícone onde a gente vê a forma do pincel, eu vou clicar, abrir o painel de configuração desse pincel e vou ajustar a dureza desse pincel. Vou usar um pincel relativamente suave, então em torno de 10 ou 20% de dureza. Estou utilizando um pincel bastante suave. E agora vou pintar de branco sobre a imagem, sobre o rosto do retratado. E veja que imediatamente o efeito de nitidez que a gente acabou de aplicar é revelado. Então eu vou pintando aqui sobre o rosto, apenas sobre o rosto, para que a gente tenha o efeito de nitidez apenas sobre o rosto. Lembra que a gente precisa pintar de branco, então aqui no seletor de cores a gente precisa ter a cor branca. E se você não tiver o branco como cor de primeiro plano, aqui nesse quadradinho de cima do seletor de cores, você pressiona a tecla X para inverter entre o preto e o branco. Então veja, a máscara está selecionada e a cor branca está como a cor de primeiro plano. E aí é só pintar sobre o rosto do retratado. Veja, sem esse primeiro efeito, com o primeiro efeito, sem o primeiro efeito e com o primeiro efeito. E a máscara está afetando apenas o rosto. Para a gente confirmar que a máscara foi pintada só sobre o rosto, a gente vai pressionar a tecla Alt no teclado ou Option no Mac e vai clicar sobre a máscara. Veja, agora eu tenho a visualização da máscara sobre a foto. E veja que a minha máscara ela não ficou bem pintada, tem um pouquinho de preto aqui bem no meio. Então eu pego mais uma vez a ferramenta pincel e pinto de branco bem nessa área, garantindo que a máscara está pintada de branca por cima do rosto do retratado. Então vou pressionar Alt mais uma vez e clicar na máscara para a gente ter a visualização da imagem novamente. Vamos diminuir o zoom dessa foto para a gente ver a imagem inteira. E agora, a próxima etapa dessa técnica, a gente vai criar mais uma vez uma camada com tudo que foi feito até agora, utilizando o atalho Ctrl Alt Shift E, e mais uma vez a gente tem uma camada com todas as informações, com todos os ajustes feitos até esse momento, e de novo a gente vai aplicar um filtro de nitidez. De novo eu vou no menu Filtro, Nitidez e Máscara de Nitidez. Só que agora, de novo seguindo a nomenclatura da técnica, a gente vai usar um valor de 10 para a intensidade e 10 para o raio. Lembrando que o limiar ou threshold é 0. Clico em OK e mais uma vez o ajuste foi aplicado a toda a imagem. E eu não quero isso. Então o Glenn Lewis recomenda que a gente tenha esse ajuste apenas nos olhos, no nariz e na boca do retratado. É isso que eu vou fazer. Eu vou criar uma máscara
para que a gente possa ter o ajuste apenas aonde a gente deseja. E para isso, dessa vez, eu já vou criar uma máscara preta logo de início. Lembra que no passo anterior a gente criou uma máscara branca e depois inverteu essa máscara de branco para preto usando o atalho Ctrl I. Agora eu já vou criar uma máscara preta logo de início. Para isso, eu vou pressionar a tecla Alt no teclado e vou clicar no íconezinho de criar uma nova máscara e temos uma máscara preta logo de início. Vamos aproximar um pouquinho a foto e agora eu quero que esse efeito, esse último efeito que eu apliquei, atue apenas nos olhos, no nariz e na boca. Então eu tenho que pintar essa máscara que está preta, escondendo completamente o efeito aplicado de toda a imagem, tem que pintar ela de branco nessas áreas dos olhos, do nariz e da boca. Para isso vou pegar a ferramenta pincel, já está ativo aqui, a cor de primeiro plano a gente já sabe que precisa ser branca, a dureza do pincel é uma dureza baixa, eu preciso que esse pincel seja um pincel relativamente suave e vou pintar então de branco nessas áreas dos olhos, do nariz e da boca. Então pinto com o meu pincel e agora eu tenho essa região sendo afetada pelo efeito que a gente acabou de aplicar, que foi o efeito de máscara de nitidez com valores de 10 para intensidade e 10 para raio. Portanto, numa primeira etapa, a gente aplica o filtro de máscara de nitidez com valores de 20 para intensidade e 20 para raio. Numa segunda etapa, a gente aplica o mesmo filtro com um valor de 10 na intensidade e com um valor de 10 no raio. E vamos só confirmar se essa máscara está ok. Vou pressionar Alt e clicar na máscara para a gente ver a pintura da máscara. Acho que não está muito boa, deixa eu tentar melhorar um pouquinho essa pintura, talvez mais nesse olho esquerdo do modelo. Melhorar um pouquinho aqui na boca também. Então a gente tem esse resultado, mais uma vez pressionando Alt. Está aqui, agora sim a máscara me parece um pouco melhor. Pressionar Alt e clicar na máscara para a gente tirar a visualização da máscara de sobre a foto. E esse então é o resultado. Veja só, para a gente ver como era e como ficou a foto, eu vou pressionar Alt e vou clicar no ícone de visualização do plano de fundo, que é a primeira camada que a gente tem na nossa pilha de camada. Clico Alt, pressiono o ícone de visualização e a gente tinha isso e agora tem isso. A gente tinha isso e agora tem isso. É claro que eu tenho todas essas camadas de ajuste agindo sobre a imagem, mas o resultado dessa última etapa é bastante interessante. Para a gente ver só o resultado da técnica que o Glenn Lewis mostra, eu vou selecionar essas duas camadas e vou colocar as duas camadas em um grupinho, em uma pasta. E aqui embaixo, na base do painel de camadas, vou clicar nesse íconezinho da pasta e estão as duas camadas que eu criei nesse grupo e agora sem o efeito e com o efeito. Sem o efeito e com o efeito. Então a gente tem um aumento do contraste localizado, resultado do aumento da nitidez, o que faz com que essa foto, que esse retrato fique muito mais interessante, muito mais impactante. Agora a gente vai ver essa mesma técnica adaptada para o Lightroom, porque lá no Lightroom a gente vai ter que pensar de uma maneira um pouco diferente daqui do Photoshop. Então já estamos aqui com o Lightroom aberto e a técnica aqui precisa ser aplicada com máscaras. Então eu vou abrir o grupo de ferramentas de mascaramento e vou escolher aqui o pincel para criar as máscaras que eu vou utilizar nessa técnica. Então pego o pincel, preciso verificar como esse pincel está configurado. Então de novo eu quero um pincel relativamente suave, então os valores de difusão devem ser altos, eu vou colocar aqui em torno de 80, fluxo e densidade em 100 e o tamanho você vai ajustar aí de acordo com a foto que você estiver trabalhando. E aí a minha primeira providência é criar uma máscara em todo o rosto do modelo. Então crio essa máscara, veja que a máscara está atingindo apenas o rosto e aqui nessa primeira etapa eu vou aumentar um pouquinho a exposição para a gente criar um pouco mais de contraste entre o rosto e o restante da imagem. E aqui realmente é um aumento bem baixo da exposição, alguma coisa aí perto de 0,10, 0,15. Depois disso,
depois dessa primeira etapa, eu vou duplicar essa máscara, porque eu quero uma máscara exatamente igual a essa. Então eu vou clicar nos 3 pontinhos ao lado dessa primeira máscara e vou escolher a opção duplicar máscara 1. A máscara é duplicada e veja que ela vem com o ajuste que eu acabei de fazer, porque eu simplesmente dupliquei essa máscara, então eu vou zerar esse ajuste de exposição e aqui a gente começa a aplicar os valores de 20 e 10. Então, nessa primeira máscara eu vou aplicar valores de 20 a alguns ajustes e na próxima eu vou aplicar valores de 10 a alguns ajustes. E aqui os ajustes que o Glenn Lewis recomenda que a gente use são o contraste, então eu vou aplicar aqui um valor de 20 para o contraste e também aqui embaixo textura 20 e claridade 20 também. Então todos esses ajustes são ajustes de contraste. Obviamente o slider de contraste aumenta o contraste global. O slider de textura atua sobre as arestas médias da imagem e o slider de claridade vai atuar nas arestas de meios tons. Portanto, tudo é contraste. E aqui a gente já tem um resultado bem interessante. Veja só, sem as máscaras e com as máscaras. Sem as máscaras e com as máscaras. E por fim, a gente precisa de mais uma máscara para a gente aplicar a segunda etapa da técnica. Então, eu vou criar mais uma máscara, clicando aqui no íconezinho de mais, vou escolher mais uma vez a ferramenta de pincel, vou ajustar o tamanho do meu pincel, lembrando sempre, vamos voltar aqui na configuração do pincel, eu tenho uma difusão alta, portanto é um pincel suave, de bordas suaves, fluxo e densidade em 100. E aqui ajusto o tamanho do pincel utilizando as teclas de atalho de colchete e vou pintar nos olhos do modelo, no nariz e na boca. Então, essas são as áreas que o Glenn Lewis recomenda que a gente crie a máscara. E agora, nessa máscara, eu não aplico contraste, mas volto a aplicar textura e claridade. Só que agora no valor de 10 para textura e 10 de claridade. Então a gente tem esse resultado. Veja só, sem as máscaras e com as máscaras. Sem as máscaras e com as máscaras. Portanto, essa técnica aumenta de uma maneira bastante interessante esse contraste pontual apenas no rosto do retratado, o que faz com que essa foto se torne mais interessante, mais impactante, justamente por conta desse contraste mais localizado. Então é isso, pessoal. Essa foi a técnica 2010 do fotógrafo Glenn Lewis. E se esse vídeo for interessante, se você puder utilizar alguma dica dessas que eu passei aqui no vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Eu tento sempre responder a todos os comentários aqui dos vídeos na medida do possível. Às vezes demora um pouquinho, mas eu estou sempre buscando responder a todo mundo. E se você gostou desse material e quiser ver mais vídeos como esse, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Dessa maneira, você vai ser avisado toda vez que a gente subir um vídeo novo e a gente sempre tem material novo aqui no canal, material bacana, falando sobre fotografia, tratamento de imagem, Lightroom, Photoshop, Capture One, sempre tem muita coisa nova aqui no canal. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.